Fala, meus queridos! Mais um episódio do 3C, o episódio número 15. Lugar para compartilhar, aprender e dividir conhecimento, buscando sempre aquele 1% de melhora, aquele input que pode ser aplicável no teu dia a dia. E cara, se você não segue ainda o podcast, você não segue o canal, coloca aí para seguir, porque toda semana a gente vem com um bate-papo leve, tranquilo e que pode ser aplicável, que a gente pode recolher feedback e trazer sempre aquilo que faz sentido no dia a dia de cada um. E com essa versão de vídeo, tem uns cortes lá no Instagram, então segue lá, @tilustosa. E vamos pro bate-papo de hoje. Eu tava essa semana querendo saber o que é que eu ia falar, se eu mesclava um pouquinho mais com business, com trabalho, com gerenciamento, ou se continuava nessa linha de problema, de meta, de algo pessoal, aquele desenvolvimento pessoal. E eu tava conversando com Thaisa, minha esposa, né? E a gente, por que tu não fala de problema? Por que não fala de reclamação? Dá uma continuidade naquilo que tu tá falando. E eu, cara, é mesmo, vamos começar esse bate-papo com a frase que é até bíblica, que fala assim: você enxerga o cisco no olho do teu irmão, mas não enxerga o galho que tá no teu olho. E muitas vezes é o que acontece, você foca tanto naquela outra pessoa, você foca tanto no terceiro, que você esquece de olhar para você. E você aponta dedo e fala que isso, aquilo tá errado, e que aquela pessoa, ou fulano, deixa isso ou aquilo, mas quando tu olha para você, você não consegue enxergar o galho que tá na tua cabeça, ou o galho que tá na frente do teu olho. É exatamente, você tá focando tanto a energia no lugar errado, e você tá reparando para alguém ou com alguém que muitas vezes não tá nem aí para tua opinião. E quando a gente fala de reclamação, quando a gente fala de olhar e jogar energia, de depositar energia no lugar errado, é justamente isso. Aconteceu e acontece isso muito no ambiente de trabalho, quando as pessoas reparam nas outras, seja em time off, que é folgas, seja sair mais cedo, ou seja não ir trabalhar, mas uma semana depois, 2 semanas depois, faz a mesma coisa. E impressionante que quando acontece isso com alguém, é a primeira a apontar dedo, é a primeira a falar isso, aquilo, outro, mas uma semana depois, 2 semanas depois, faz a mesma coisa. E aí é onde está a pergunta, né? Cara, você começa a enxergar muito a vida do outro e esquece da tua vida. E você fala, fulaninho é isso, fulaninho é aquilo, beleza, e você? O que é que você está fazendo? Mas isso, aquilo, ok, mas o que é que você pode melhorar? Então foca a tua energia naquilo que realmente importa. E quem realmente importa? É tu, cara. Se você começa a depositar e focar a tua energia no lugar errado, vai dar errado, porque tudo aquilo que a gente coloca energia, que a gente concentra foco, cresce, expande. E se você está colocando tua energia, colocando teu foco no lugar errado, aquilo também vai crescer de forma errada. Então é exatamente isso. Para de olhar o cisco no olho do teu irmão e começa a enxergar o galho que está na frente do teu olho. Começa a focar e expandir naquilo que realmente importa, que é você. E não a outra pessoa, ou não fulano de tal, ou ciclano de tal, que não está nem aí para tu. Então quando a gente começa a enxergar isso e focar onde realmente importa e colocar energia onde realmente importa, as coisas expandem para o nosso bem. E eu falo e conversa, e nessa conversa que eu estava tendo com ela, a gente estava falando de reclamação. E o que é reclamação? Nada mais é do que clamar em dobro. É na acepção da palavra. Ré é dobro e clamar é novamente. Tipo, você vai reclamar, você vai clamar novamente aquele problema, aquela negatividade, e você vai ficar num loop de só ser negativo e não vai sair daquilo ali. E quando eu falei, o que a gente foca, o que a gente concentra, expande. Então se você está só reclamando, você está expandindo aquilo ali, você está gerando uma negatividade num lugar que você necessariamente não queria estar. Então começa a prestar atenção em tu, cara. Então quando você vai falar, fulaninho fez assim, ok, mas e eu? O que é que eu posso fazer diferente? Mas fulaninho
tá dando certo nisso aqui. Ok, mas o que é que eu posso fazer para dar certo nisso aqui? Mas dane-se fulaninho, cara. Começa a parar e pensar em você. Começa a olhar para você e ver o que você pode fazer diferente. E é nessa conversa que a gente tenta atrair as pessoas para focar naquilo que realmente importa. E parar de olhar para terceiro. Tem aquele velho ditado, né? Quando eu aponto um dedo para uma pessoa, tem 3 apontando para mim. Então é exatamente isso. Começa a olhar para onde realmente importa, foca naquilo que realmente vai te levar para algum canto e expande. Que quem é? Você. Então, essa é a mensagem de hoje. Aquilo para deixar você olhando para o teu interior, que é onde realmente importa, e deixar fulaninho para lá. Novamente, dane-se fulaninho. Uma ótima semana para você. Até semana que vem. E tamo junto.